Olá, boa tarde. Eu sou Enzo Gabriel dos Santos Melo, aluno do terceiro período de Eletrônica no turno da tarde, e hoje vou apresentar um vídeo avaliativo para a matéria de História, centrado nas colônias inglesas e portuguesas. Mas para isso, temos que contextualizar. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra travada entre a família inglesa da Casa de Plantagenet e a família francesa da Casa de Valois, que na verdade se deram por uma série de conflitos que perduraram de 1377 a 1453, ou seja, na verdade esses conflitos duraram 116 anos e foram resultados das disputas pelo trono francês, que ficou vago logo após a morte de Carlos IV em 1328. Os ingleses queriam se aproveitar desse vácuo de poder na França para assumir o seu território e usufruir dos benefícios econômicos, dando início assim a essa guerra. Houveram muitas coisas nas entrelinhas. Pouco após o fim dessa guerra, em 1455, inicia-se uma guerra civil entre duas famílias inglesas, a família York e a família Lancaster, dando início assim a um conflito chamado de Guerra das Duas Rosas, ou somente Guerra das Rosas. Esse nome se dá devido ao brasão dessas famílias. Conflitos estes que foi ter fim em 1485. Esses conflitos em série enfraqueceram o poder da nobreza, pois o povo sentia a necessidade de um poder absoluto e centralizado que unisse tudo e levasse a Inglaterra a uma era de paz. Pegando essa deixa de necessidade de paz, em 1485 temos na Inglaterra a primeira dinastia absolutista, a dinastia Tudor. O sistema de poder absolutista na Inglaterra durou cerca de 200 anos, pois foi de 1485 a 1603. Com esse fortalecimento, a sociedade inglesa criou as condições que a elevaram à categoria de potência imperialista e posteriormente dominante no comércio mercantilista. O poder da dinastia Tudor, que já não era pequeno, aumentou mais ainda com a reforma religiosa. Antes de me aprofundar no que foi a reforma religiosa, acho que vale ressaltar quem foi o causador desse marco na história inglesa. Henrique VIII, nascido em 1491, assumiu o trono ainda muito jovem, em 1509. Henrique, sendo o segundo a assumir o trono da dinastia Tudor ainda em 1509, casou-se com a viúva de seu falecido irmão Arthur. Catarina de Aragão passou 24 anos como cônjuge de Henrique. Após quase 2 décadas e meia com Catarina, sem que conseguisse um herdeiro masculino, em 1533, Henrique pediu autorização para seu divórcio com Catarina. A autorização essa negada pelo Papa Clemente VII. Henrique, em um ato de demonstração de supremacia e poder, executou seu divórcio da mesma forma. Ato esse que causou a excomunhão de Henrique em 1533. Em 1574, Henrique toma as terras da Igreja Católica e funda sua própria igreja, a Igreja Anglicana. Se declarando o poder máximo e supremo da igreja na Inglaterra, esses atos não agradaram boa parte da população, que migraram da Inglaterra para a América do Norte para poderem exercer livremente sua religião, mas enfim. Com seu casamento com Catarina de Aragão agora legalmente finalizado, Henrique prontamente se casa novamente com Ana Bolena, com a qual teve uma filha, Elizabeth I. Em 1536, Henrique acusa Ana Bolena de adultério e a decapita. Ainda no mesmo ano, Henrique casa-se novamente com Joana Seymour, com a qual consegue enfim seu herdeiro masculino, Eduardo VI. Infelizmente, Joana Seymour vem a óbito um ano após seu casamento com Henrique. Após isso, Henrique se casou mais algumas vezes, mas acho que essas foram as mais importantes para o nosso desenvolvimento aqui. Após a morte de Henrique VIII em 1547, o trono foi assumido por seu filho Eduardo VI, mas como na época o garoto não tinha idade suficiente ainda, tendo somente 10 anos, quem de fato governava era o Conselho Regional. O garoto infelizmente nunca atingiu a maioridade, morrendo em 1553. Antes de sua morte, Eduardo, como não tinha nenhum herdeiro, passou sua sucessão à sua prima, o que não durou por muito tempo. Sua prima, Joanna Grey, ficou conhecida como Rainha dos 9 Dias, pois devido a um golpe, Maria I tornou-se rainha e após morrer sem herdeiros em 1558, Elizabeth I assume o trono. Durante o reinado de Elizabeth I, o absolutismo inglês atingiu seu auge,
pois durante o governo de Elizabeth I a cultura, a política e a religião inglesa passaram por grandes reformas, pois ela promovia a literatura e as artes em geral, o que foi estopim para o renascimento cultural inglês, aumentou o poder real e consolidou de vez a Igreja Anglicana, criada por seu pai durante seu reinado. O mercantilismo inglês foi fortalecido, consolidando o poder da marinha inglesa nos mares, principalmente depois da vitória sobre a invencível armada do rei espanhol Felipe II, inaugurando a decadência econômica do reino espanhol. Na área da navegação, Elizabeth I estimulou ainda ações de pirataria, chegando a dar um título de nobreza ao pirata Francis Drake. Além disso, essa dinastia deixou um poder real consolidado e em acordo com o parlamento, garantindo também uma participação política de grupos sociais emergentes ligados a atividades econômicas, comerciais e produtivas, distintas da aristocracia rural feudal. Dentre as importantes características de governo de Elizabeth, destacaram-se os investimentos na indústria inglesa, a expansão econômica através da Companhia das Índias. No início do século XVII, já sob a dinastia Stuart, a Inglaterra voltando às suas raízes colonizadoras enquanto a necessidade de comércio avançava, a instabilidade alcançada na Era Tudor continuava a dar frutos. Mais uma vez, porém, a coroa entrega a particulares as atividades colonizadoras, não mais a nobres, mas sim a companhias como a de Londres e a da Plymouth. As companhias foram organizadas por comerciantes e apresentavam todas as características de empresas capitalistas. Aqui, ao contrário da América Ibérica, define-se uma colonização de empresa, não de Estado. A Companhia de Plymouth receberia as terras e o monopólio do comércio entre a região da Flórida e o rio Potomac, restando a Companhia de Londres as terras entre os atuais Cabo Fear e Nova York. As duas companhias não durariam muito. Em 1624, a Companhia de Londres teria sua licença cassada. Igual destino teve a Companhia de Plymouth em 1635, ambas com grandes dívidas. As colônias que surgiram desenvolveram características diferentes tanto na economia quanto na povoação. Nas regiões localizadas ao sul, desenvolveu-se uma colonização de exploração. Os colonos visavam aos lucros na comercialização dos produtos agrícolas que eram vendidos na Europa. Esse tipo de colonização foi semelhante ao das colônias portuguesas, que eram utilizadas com a finalidade de fornecer riquezas para os colonizadores através, por exemplo, da prática do trabalho escravo. Nas regiões ao norte, as colônias de Nova Jersey, Nova York e Massachusetts, por exemplo, desenvolveram um tipo de colonização chamada de povoação. A intenção dos colonos dessa região não era simplesmente de explorar, mas sim de fazer dela um novo local para se morar. Por isso, não houve nas colônias do norte uma participação direta da coroa inglesa, uma vez que essa região, por possuir um clima menos propício para a agricultura, não atraiu a atenção dos comerciantes, ávidos por lucros. A povoação das colônias do norte também foi diferente, pois os colonos dessa região eram, em grande maioria, refugiados religiosos. Apesar das diferenças, o que unia essas colônias, além da origem comum da maioria da população, foi a política de extermínio realizada contra os povos indígenas da região. Apaches, Sioux, Comanches, Cheyennes, Iroqueses e Esquimós foram exterminados e expulsos de suas terras pelos colonizadores europeus. Havia ainda a independência da metrópole inglesa, porém essa dependência era muito diferente da verificada nas colônias portuguesas e espanholas. Os embates políticos na metrópole inglesa dificultavam um controle maior sobre as colônias americanas. Ok, então revisando. Os ingleses iniciaram sua colonização com povoamento, enquanto os portugueses iniciaram somente com as missões de exploração. Segundo ponto, a liberdade que os coloniais tinham, pois a Inglaterra concedeu mais liberdade aos colonos, enquanto no Brasil toda a riqueza produzida seguia para Portugal. Os colonizadores portugueses nascidos no Brasil, além de não poderem obter lucros por causa da filosofia anticapitalista da Igreja Católica, não podiam comercializar seus produtos com nenhum país, exceto Portugal.
Os americanos, que lucravam e cobravam juros nas transações financeiras, podiam comercializar livremente seus produtos, desde que os transportassem em navios ingleses. Essa era a única exigência dos colonizadores. Já a respeito do absolutismo, o absolutismo em Portugal começou ao mesmo tempo que se iniciavam as grandes navegações. A prosperidade trazida com os novos produtos e os metais preciosos do Brasil foram fundamentais para enriquecer o rei. O reinado de Dom João V, que se deu de 1706 a 1750, é considerado o auge do Estado absolutista português, pois este monarca centralizou na coroa todas as decisões importantes como a justiça, o exército e a economia. O absolutismo em Portugal duraria até a Revolução Liberal do Porto, em 1820, quando o rei Dom João VI, que foi de 1816 a 1826, foi obrigado a aceitar uma constituição. Já na Inglaterra, a Inglaterra passou um longo período de disputas internas devido às guerras religiosas, primeiro entre católicos e protestantes, e mais tarde entre as várias correntes protestantes. Esse fato foi decisivo para que o monarca concentrasse mais poder em detrimento da nobreza. O grande exemplo da monarquia absolutista inglesa é o reinado de Henrique VIII e o de sua filha, a rainha Elizabeth I. Quando a nova religião foi estabelecida e o parlamento foi enfraquecido, a fim de limitar o poder do soberano, o país entra em uma guerra e somente com a Revolução Gloriosa estabelece as bases da monarquia constitucional. As grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo, no caso o continente americano, e das civilizações e culturas que nele se desenvolveram também foram decisivos para configurar o Renascimento como uma época de experiências novas e enriquecimento cultural.